Bom dia, irmãos e irmãs, na eterna e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui, meus irmãos, mais uma manhã de sábado, para a glória do Senhor, dia 26 de julho de 2025, exatamente às 8 horas e 40 minutos da manhã. Meus irmãos, nesta manhã eu queria compartilhar com os irmãos uma situação, deixa eu arrumar aqui, uma situação de um ocorrido que aconteceu debaixo do céu há milênios, com um homem, filho de Adão, com Eva, como toda a raça humana, né? Cujo nome era Elias. E quero falar, mais do que falar de Elias, falar do Deus maravilhoso, misericordioso, que se relacionava com Elias apesar do Elias. Eu quero falar de um Deus maravilhoso que se relaciona comigo apesar do amorim. Eu quero falar, exaltar a esse Deus bondoso, longânimo, misericordioso e justo, que se relaciona com você apesar de você. Se você tiver uma Bíblia aí, quiser, se não quiser, só acompanhe a leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. A gente vai ler o capítulo 19, não sei se todo, vamos ver, né? O que o Senhor tem para nós. E dar uma pincelada ali, uma visitada no capítulo 18, que é o contexto que antecede a esse fato que nós vamos ler aqui. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Diz assim o texto eterno: E Acabe, o rei Acabe, fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E aí nós vamos dar uma passadinha lá, dar uma pausa aqui, vamos ver o que o Elias fez. Porque o Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Então vamos ver o que o Elias fez. Elias fez o seguinte, ó, capítulo 18, verso 17. E aconteceu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de quem? De Jezabel. Esta Jezabel, a qual Acabe fez saber tudo quanto Elias havia feito. Amém? Mas nós estamos aqui lendo ainda o que o Elias ainda vai fazer. Na verdade, não foi o Elias que fez. Foi feito por meio do Elias. Mas isso nós vamos ver mais adiante. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. O povo, porém, nada lhe respondeu. Bom, aqui nós estamos vendo aqui um perfil do Elias, um perfil meio desequilibrado. Em que aspecto? Ele é 8 ou é 80, né? Nós vamos ver aqui. E o Senhor nos chama para um espírito de equilíbrio, né? Por isso que eu falo, Deus se relacionava com Elias apesar do Elias, tá? Deus se relaciona com Amorim apesar do Amorim. Deus se relaciona com você apesar de você, tá? Vamos lá. Verso 22. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor. Só eu. É uma visão distorcida, né? Vamos acompanhar.
Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dei-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e eu porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. Isso aqui são as coisas que o rei Acabe fez Jezabel saber, que Elias havia feito, tá? Não esqueçamos disso. E tomaram o bezerro e lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem lhe respondesse, e saltavam, pulavam sobre o altar que tinham feito. E aconteceu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e acordará. A autoconfiança exacerbada, né? Não precisava de nada disso. Enfim, vamos lá. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lanças, conforme os seus costumes, e até derramavam sangue sobre eles. E aconteceu que, passando o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. Bom, vamos observando esse perfil, né? E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Porque essas 12 tribos, meus irmãos, como todo o Antigo Testamento, ele é uma sombra, um prefácio, uma sinopse de um grande enredo que viria posteriormente, que seria a Nova Aliança, tá? O Novo Testamento, a Nova Aliança no sangue de Jesus, né? E não mais no sangue dos animais que eram oferecidos em holocaustos, né? Então, por isso que essas 12 tribos de Jacó representavam isso. E com aquelas pedras construiu o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. E aconteceu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus e que tu fizeste voltar o teu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus.
só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E aconteceu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe. E disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E aconteceu que, entrando, os céus se enegreceram com as nuvens e o vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Então foi isso que o Elias fez. E foi isso que o Acabe contou para Jezabel. Né? E a Jezabel, nós sabemos que ela é mencionada espiritualmente falando no Novo Testamento, lá no Apocalipse, né? Que o espírito dela, não o espírito da Jezabel, da pessoa, né? Do CPF, do RG Jezabel, né? Por assim dizer. Mas as suas atitudes refletem comportamentos futuros, né? E ela não era boa peça, não. Então Acabe fez saber a ela tudo que o Elias tinha feito. Tudo que nós lemos aqui agora, a Jezabel falou: ah, é? É mesmo? Tá bom. Então ela mandou um mensageiro, aqui nós já estamos no capítulo 19, verso 2, tá? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, olha, amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Ou seja, mandou ameaçar o Elias, falando que ia matar ele, né? Amanhã, em nome dos deuses. Bom, qual que é a atitude de alguém, uma atitude normal, né? Ao ouvir isso, depois de ter, por meio da mão do Senhor, envergonhado todos os outros deuses, mais de não sei 400 e não sei quantos profetas lá, falar, né? Mas que deuses? Só existe um Deus verdadeiro, né? Mas olha a inconstância humana. Olha como o pecado original nos deixa muitas vezes com uma amnésia inexplicável, cara. E verso 3: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida, olha, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: um homem que, na página anterior, Deus fez uma coisa extraordinária, demonstrou seu poder, sua soberania, né? Envergonhou os deuses, falsos deuses, né? Que se chamam deuses. Mas, mediante uma ameaça da Jezabel, ele simplesmente apagou da mente dele tudo que Deus tinha acabado de fazer. Em escalas devidas, guardadas as devidas proporções, puxa na sua memória aí, porque eu já estou puxando na minha. Quantas vezes Deus fez coisas por nós que nós nem imaginávamos, obstáculos que nós passamos que nós não imaginávamos que passaríamos, mas Deus nos fez passar para o outro lado, porque Ele disse: passemos para outra margem, né? Se eu estiver com você, eu vou falar no plural: passemos. Se você estiver sozinho, você não vai passar.
Mas se eu estiver junto no barco, eu vou falar, passemos para outra margem e nós vamos passar junto. Glória a Deus. Mas veja como a inconstância humana. Nós muitas vezes também esquecemos, cara. Deus fez tanta coisa linda na nossa vida e através da nossa vida, mas quando acontece os momentos maus, as ameaças, a gente se acovarda, cara. A gente quer se isolar. Acha que a solução é se isolar. Ah, eu vou lá para um deserto, lá vou andar um dia para longe de tudo e de todos, porque aí sim eu vou salvar a minha vida. E aí ele pediu para morrer e disse: já basta, ó Senhor. Quando a gente está nessa situação, irmãos, a gente quer pôr limite em Deus, porque ele disse: já basta, Senhor. Já chega, Deus. Ou seja, quem é que sabe a hora de parar, a hora de começar, a hora de continuar? Somos nós ou é Deus? Quem entende de tempo a não ser aquele que é atemporal, fora do tempo, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Quem entende de tempo? Quem acha que é cedo? Quem acha que é tarde? A não ser Deus. Então, quando a gente está nessa situação, e o Elias estava aqui, porque ele é ser humano, né? Como todos. Por isso que a Bíblia diz: homem era homem sujeito às mesmas paixões e prazeres como nós. E orou e o céu e choveu e tal, e aconteceram fenômenos, né? Porque não é a gente, é Deus que faz, apesar de nós. Apesar do Elias, Deus andava com Elias. Ele correu, se isolou lá no deserto, deu ordem para Deus, ó: já basta, Senhor. Ou seja, chega, Senhor. Eu tô falando que o tempo acabou. Eu sei que eu tô falando, Senhor. Já chega. Pega agora, olha, o imediatismo. Pega agora a minha vida. Mas Elias, quem disse que a vida é sua? A Bíblia diz que não sabeis vós que não sois de vós mesmos? Essa vida que nós estamos aqui não é nossa. Quem falou que essa vida é nossa? Tem gente que fala, né? A vida é minha. A vida não é sua, ela está contigo, mas não é sua. Eu só posso dizer que alguma coisa é meu se eu ou criei ou comprei. E ninguém comprou a vida e muito menos criou a vida. Então a vida não é a vida é do Senhor que emprestou. Toma agora, ou seja, imediatismo, a minha vida, um erro básico, que a vida não era dele. Outro erro, porque não sou melhor do que meus pais. Tá vendo como muitas vezes, no caso aqui Elias, mas nós também somos o 8 ou 80, quando as coisas estão indo bem, quando nós estamos ali aparentemente bens espiritualmente. Muitas vezes a gente se empolga e acha que é nossa capacidade que está fazendo as coisas acontecer, quando na verdade sempre é Deus. Sempre é a mão de Deus, sempre é a misericórdia dele, né? Mas nosso coração enganoso e perverso nos seduz, nos engana muitas vezes, né? E aí a gente se acha acima, se acha além. Nós não somos nem além e nem aquém, irmãos. Nós somos dependentes daquele que é e que tudo pode fazer. E ele faz tudo o que quer, mas não faz tudo o que pode. Ele pode tudo, mas não faz tudo o que pode. E ele responde às nossas orações segundo a vontade dele, é um princípio. Muitos dizem, né? Mas está escrito, Jesus disse: batei, batei, abri-se-vos-á. Está escrito, é verdade. Batei, batei, abri-se-vos-á. Busqueis e achareis. Está certo. Só que isso aí não passa por cima do princípio da vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Aí a gente bate. Se for da vontade dele, ele vai abrir. Se não for, ele não vai abrir. Só porque a gente bateu. Se Deus abrir, irmãos, e responder a gente do jeito que a gente quer, só porque a gente pediu, Deus é nosso empregado. Deus é o nosso funcionário.
A gente bate, né? Ó, Deus, misericórdia. O cara vai ligar a Maquita agora. Jesus amado. Vou ter que encerrar. Se a gente bater, Deus é obrigado a abrir? Não, Deus não é obrigado a nada. A Bíblia diz: quem me deu primeiro a mim, para que eu lhe deva alguma coisa? Essa conversa é dos falsos mestres, meus irmãos, dos falsos profetas, né? Não cai nessa não, irmão. Pede. Só que nós não sabemos pedir nem orar como convém. O Espírito que nós habita vai traduzir essa oração e vai levar ao Pai. E se for da vontade dele, acontece no momento em que ele quer que aconteça, não no momento que eu quero. Viva desse jeito, meu irmão, e você vai viver com menos dor de cabeça nesse mundo, tá? E aí ele falou, porque eu não sou melhor do que meus pais, né? Outro equívoco, porque em muitas coisas, não somente Elias, mas como todos nós, temos coisas melhores que nossos pais. Por várias circunstâncias. E eles têm coisas melhores do que nós em várias circunstâncias. E assim que é a vida. Porque em última instância, eu não sou filho da minha mãe e do meu pai. Sou filho de Adão e Eva. E eu herdei o erro e o pecado. Entendeu? Então eu vou praticar o bem, vou praticar o mal. Vou aprendendo com Cristo diminuir a margem de erro. Mas eu vou errar o alvo. Meus pais erraram o alvo. Seus pais vão errar o alvo. Você vai errar o alvo. Seus filhos vão errar o alvo em algum momento. Então não tem essa de melhor nem pior. Louvado seja o nome do Senhor, né? É um equívoco, mediante as circunstâncias que ele se colocou, né? E aí deitou e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo do Senhor lhe tocou e disse: levanta e come. Não adianta fugir para o deserto. Não adianta se fechar num quarto, se trancar num quarto. Deus se relaciona conosco apesar de nós, cara. Ele é misericordioso, ele vai lá no quarto, vai lá no deserto e toca e fala: levanta e come. Levanta e come. Aí ele olhou, a sua cabeceira só levantou assim, a cabeça, olhou lá e lá tinha um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Aí ele olhou, pegou o pão, comeu, pegou a água, bebeu. No deserto, né? Se enfiou lá num lugar que não era pra estar. Aí o Senhor foi lá alimentar ele. E aí ele voltou a deitar de novo. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta e come. Ele já tinha dito isso na primeira vez: levanta e come, né? Só que aí ele acrescentou: por quê? Qual o motivo de você ter que levantar e comer, Elias? Porque será muito longo o teu caminho. O que ele tinha dito? Tira agora a minha vida. Aí o Senhor é maravilhoso. Eu creio que ele fez esse contraponto proposital. Ele falou: tira agora, me mata agora. Deus falou: longo é o teu caminho. Longo é o teu caminho. Por isso, levanta e come. E levantou e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele levantou fortalecido pela misericórdia de Deus, porque foi a misericórdia de Deus que foi até o deserto que não deveria ter ido, foi até o quarto escuro que ele não deveria ter entrado, se enclausurado. Deus foi misericordioso, falou com ele uma vez, falou duas vezes, levou pão, levou água, e ele caiu em si, comeu, bebeu e obedeceu ao Senhor de ter se levantado. E aí ele andou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: o que você faz aqui, Elias? De novo numa caverna, meu? O que você está fazendo dentro de caverna? E ele disse: o que ele disse? Ele respondeu a pergunta de Deus? Não. Olha a resposta dele.
Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Isso aí ele já tinha falado, irmãos, pro povo lá atrás. Se segue a Deus, ou é Deus ou não é e tal, porque eu fiquei aqui e eu vou enfrentar 800 pessoas aí e ninguém faz nada, só eu faço tudo. A mesma coisa que ele falou pro povo lá, ele tá falando para Deus aqui, ó. Porque eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Senhor Deus, o Senhor sabe que o Senhor é o Deus dos exércitos? Eu tô te informando agora. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, só eu. Visão distorcida, né? Ele era um homem ensimesmado. Eu fiquei, eu fiz, eu vou fazer, eu não vou fazer. Tira agora a minha vida. Chega, Deus, né? Mas Deus se relaciona com Elias apesar do Elias, cara. Deus se relaciona comigo apesar de mim. Deus se relaciona com você apesar de você. Porque se Deus fosse depender de mim para se relacionar comigo, nem eu me aguento, irmão. Tem hora que nem eu me aguento. A minha esposa, ela aguenta se relacionar comigo, cara. A sua esposa aguenta conviver com você? Seu marido aguenta conviver com você? É apesar, não é porque, é apesar. Então, vamos baixar a bola mais. O Senhor está falando nessa manhã, por meio dessa palavra aqui, pra gente baixar a bola, cara. Nós não somos essa maravilha toda que a gente pensa, não. Somos não. Tá? Vamos menos, né? Menos, bem menos, tá? Bem menos. Então, Senhor, só eu fiquei, ninguém faz nada, eu faço tudo. E disse Deus para ele: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas no vento. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Olha, a presença de Deus, ela causa um estardalhaço, cara. As pedras, naquele momento, as pedras das rochas começaram a se patifar. Com o vento, com fogo, terremoto. A presença de Deus causa esse abalo, cara. Só que a voz dele é mansa e suave. Porque aquele que é grande, irmão, aquele que é grande, não precisa ficar gritando para ser ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é grande, que é poderoso, que é o nosso Deus, ele não precisa ficar gritando para ser ouvido. Não. A presença dele causa uma mudança no ambiente, de modo que todo o ambiente percebe a sua chegada. Porque as rochas tremem. O vento é impetuoso. O fogo desce. Mas a voz do Senhor não é exagerada. É mansa e suave. E aconteceu que, ouvindo Elias essa voz, envolveu seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se sentado na entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que você faz aqui, Elias? O que você está fazendo de novo, rodeando caverna? E ele disse: de novo, eu tenho sido extremo cuidadoso pelo Senhor, dos deuses do exército, porque os filhos de Israel deixaram a mesma conversa, irmão. A oração, a resposta gravada. Deus querendo conversar com ele em tempo real e ele copiando mensagem. Deus querendo falar com ele ao vivo. Agora é a hora, o dia é hoje, a hora, o minuto, esse minuto que passou não volta mais.
É em tempo real. E ele está lá copiando mensagem e remandando a mesma mensagem. Eu sou extremo zeloso pelo Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel começam a falar o que as pessoas, aos olhos dele, não estão fazendo, né? Colocando defeito. Não, ninguém, não tem igreja que presta mais. Só eu estou fazendo o certo. Só eu que faço o certo. Ninguém está fazendo mais nada certo. Deixar todo mundo generaliza. Toda generalização é tola, irmão. Sempre falo. Porque para alguém generalizar, ele tem que ser onisciente, onipresente e onipotente. Aí ele pode generalizar com justiça. Ele vai falar com conhecimento de causa. Olha, eu sei que nenhum lugar mais presta porque eu estou em todos os lugares. Então eu falo com propriedade. Tem alguém onisciente? Tem alguém onipresente? Tem alguém onipotente senão Deus? Então como é que eu posso generalizar dizendo que não tem mais nada que presta? Que ninguém mais está fazendo nada certo? Tolice. Tolice, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele falou a mesma frase repetida, né? Só eu fiquei. E aí tentaram me matar. Buscaram a minha vida para me matar. Ou seja, se eles me matar, o que será de Deus se eu morrer? Ai, ai. Acho que Deus falou: Ô Elias, eu amo você assim mesmo, meu filho. Eu amo você por amor de mim. Não é por amor de vós. Não fostes vós que me amassem. Porque se dependesse de vocês me amar do jeito que eu mereço ser amado, nem os anjos estariam aqui comigo. Nem Gabriel, nem Miguel, nem ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém tem amor para me amar do jeito que eu mereço, diz o Senhor. Vocês podem me amar do jeito que vocês tentam, do jeito que vocês conseguem, do jeito que vocês acham que é grande. Mas do jeito que Deus merece, ninguém honra a Deus do jeito que Deus merece. Por isso que ele diz: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, que tais coisas acontecerão. Porque se ele for esperar depender das criaturas, Deus se relaciona conosco apesar de nós. Lembra disso, tá? E baixa a bola. Seja mais humilde para com os outros. Baixa essa bola. Deus sabe para quem tá falando. Menos, tá? Aí o Senhor disse no verso 15. E o Senhor disse: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Dá uns passos para trás. Você está muito adiantado. Está dando ordem para mim, dizendo que agora chega para eu fazer o que eu não quero fazer. Que só você que faz. Se você não fizer, eu vou. Quem poderá me defender? Deus falando para Elias: ah, Elias, se te matarem, o que vai ser de mim? O que vai ser de Deus se matarem o Elias? Ai, Jesus, viu? O Senhor falou: não, Elias, menos, volta, dá um passo para trás. Tá? Volta, volta, volta. E aí ele fala lá que para ungir o Jeú e o Eliseu e tal. Verso 18. Também, Elias, dicas de passagem. Você está falando que é só você que faz e acontece, né? Também deixei ficar em Israel. Deixei. A permissão foi minha. Veio de mim, tá? Isso aí não partiu deles, não. Veio de mim. Deixei ficar em Israel 7.000, tá bom pra você? 7.000. 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal. E toda a boca que não o beijou. Para você que acha que você está fazendo tudo certo, só você que faz certo, e lugar nenhum mais faz nada certo, Deus está falando nesta manhã. Tem mais 7.000. 70 vezes 7, não.
Tem um número que você não sabe de pessoas que estão trabalhando por mim, para mim, do jeito certo. Não é só você. Que nessa manhã a gente reflita, irmãos. Que Deus se relaciona conosco apesar de nós, não por causa de nós. Porque se fosse por causa de nós, naquela semana que você sabe, tinha acabado. Você não estaria mais pronunciando o nome do Senhor. Naquela semana que você sabe o que aconteceu. Naquele dia que você sabe o que aconteceu. Naquele ano que você sabe o que aconteceu. Naquele mês que você sabe o que aconteceu. Se dependesse de você, naquele dia, naquele mês, naquele ano que aconteceu, você não estaria mais com condições de pronunciar o nome do Senhor e muito menos orar por ninguém. Mas a graça de Deus abundou, superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, menos. Às vezes nós temos atitudes como a de Elias. E Elias pediu tanto para morrer que Deus falou: você não vai morrer não, vai. Não vou nem deixar você morrer, vai. Só para te contrariar. Elias está vivo até hoje. E a Jezabel está até hoje falando: olha, se não, aquele dia, aquela hora, não sei o que, eu vou matar você. Não é nada. Não é o diabo que tem a chave da morte. Quem tem é Jesus. No Apocalipse está escrito: eis que tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Então, tem gente que pede a morte, por isso que o Senhor, o apóstolo Paulo fala, né? Porque nós não sabemos pedir nem orar como convém. Não sabemos, cara. O Elias pediu para morrer, Deus falou: você não vai morrer não, tá até hoje vivo. Foi arrebatado, levado. O Pedro achou que ia ficar de boa, Jesus falou um momento: ó, rapaz, você vai ser levado para onde você não quer, vai chegar um momento que você vai ser levado para um lugar que você não vai querer estar indo, mas você vai. Então, irmãos, que nós possamos aprender nessa manhã. Desculpa o barulho da maquita e dos cachorros, mas acho que dá para ouvir ainda. Graças a Deus que Deus se relaciona conosco apesar de nós e não por causa de nós. Porque se fosse por causa de nós, ou por causa de qualquer criatura, nem Gabriel, nem Miguel estaria trabalhando para ele hoje. Muito menos nós. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus e até uma próxima, se Deus assim permitir.